Fala galera, entrando ao vivo aqui pelo Instagram mais uma vez. A galera já está entrando. Fala Wesley, beleza? Wesley Pantarolo. Você é parente do Kleber Pantarolo? Vamos lá. Então galera, essa é mais um vídeo hoje, né? Fazendo parte aí da série Digital Revolution, onde eu tenho trazido aí algumas personalidades para falar acerca de tecnologia, inovação, empreendedorismo, negócios, enfim, uma gama muito grande de assuntos a gente tem trazido aqui, mas muito pertinente para todo mundo, né? Eu acho que todo mundo precisa dominar algumas skills aí e a gente tem visto algumas delas aí despontando no mercado, então tem que ficar atento. A gente vai estar conversando hoje com o Daniel Malagurti, que ele é especialista em inteligência artificial, né? Formado pela FACIP, e também ele tem uma empresa de desenvolvimento de software, tá? Junto com o Jack, e que é a Zeppelin, né? Vale a pena falar aqui que é uma grande empresa aqui que desenvolve softwares de ponta para o mercado. Tá? É uma software house. Deixa eu ver se o Daniel já está por aqui. Mandando a live pro Daniel. Então galera, sempre deixa um comentário o que vocês estão achando do conteúdo, se o conteúdo é relevante para vocês ou se vocês acham que é muita viagem esse tipo de conteúdo, né? Geralmente eu trago aqui pessoas falando de um assunto um pouco denso, né? Um pouco complicado. Por exemplo, a gente falar sobre inteligência artificial é um tanto quanto um assunto que não é pop, né? Não é um assunto que todo mundo consome. Então, sempre deixa um comentário para eu ver que vocês estão curtindo, que vocês gostam desse tipo de conteúdo, né? E para que a gente traga cada vez mais vezes pessoas para esse tipo de discussão, tá bom? Manda aí o vídeo para os amigos, tá? Então manda para aquelas pessoas ali que você vê que essa pessoa é dedicada ao estudo, que ela gosta desse tipo de conteúdo, gosta de saber sobre novas tecnologias, sobre inovação, sobre empreendedorismo, sobre comportamento e também sobre negócios, tá? Então manda para a galera e a gente vai estar sempre fazendo esse tipo de discussão aqui, tá bom? O Daniel Malagurti, ele esteve recentemente na Irlanda, tá? Então eu vou combater um papo com ele aqui e vou perguntar para ele como é que foi essa experiência, né? A gente sabe que lá na Irlanda a gente tem a Irlanda é uma espécie de polo de empresas inovadoras, né? A gente tem várias sedes de grandes corporações instaladas lá na Irlanda, tá? Então a gente tem o Daniel Malagurti chegando agora e na semana que vem a gente vai estar conversando também com o Léo Mendes, que está chegando, desembarcando aqui em Sinop, vindo direto de Londres, tá? Então a gente vai conversar com ele também a respeito, mas aí mais focado em marketing digital, tá bom? Deixa eu convidar aqui o Daniel, que já está aqui conosco. Deixa eu ver, acho que ele está com alguma dificuldade para entrar. Mas assim, o Daniel, eu já participei com ele em alguns eventos, tá? de inovação e tecnologia. A gente já participou de alguns projetos de eventos juntos e eu acompanho o trabalho dele já de muito tempo. É um profissional excelente na área em que atua e extremamente dedicado. Vocês vão poder perceber o quanto ele é dedicado a esse negócio que ele... Aqui, tá.
enquanto é dedicado a esse negócio, né? Então, se tratando de inteligência artificial, não é um assunto que todo mundo discute, não é um assunto popular, mas é um assunto que hoje está em destaque em grandes players do mercado, né? No cenário como um todo. Fala, Daniel, beleza? Opa, Éder, beleza? Tá me escutando aí? Estou escutando. Deixa eu só baixar um pouquinho o Ah, som. Tá me escutando bem aí? tô escutando bem. Maravilha. E aí, Daniel, como é que você tá? Beleza? Tô bem, cara, tranquilo. E Na você? correria? Ah, sempre, né? Correria boa. Deixa eu arrumar o celular aqui pra ver se para. Eu estava falando um pouquinho sobre Aí. você e o que você vem fazendo, mas nada melhor do que você mesmo poder abordar tudo isso, né? Daniel, enquanto o pessoal vai chegando aí, eu queria que você se apresentasse, o que você faz, o que você vem fazendo, sua formação, suas habilidades, suas principais habilidades também. Ah, legal. Então, hoje eu sou sócio na Zeppelin Fábrica de Softwares, né? É uma empresa nova aqui em Sinop. Eu sou responsável pela parte de engenharia de software e engenharia de machine learning aqui da empresa e também para a parte de contratos e estruturação de projetos. E basicamente eu sou formado pela FACIP em desenvolvimento de sistemas, né, e possuo MBA em Machine Learning pelo IGTI e Inteligência Artificial pela PUC do Rio Grande do Sul. E recentemente os últimos projetos que a gente está trabalhando aqui é com parte de reestruturação tecnológica em escolas e parte de desenvolvimento de aplicações. Show de bola. Você trabalha mais voltado a projetos estruturados dentro de uma tecnologia específica? Então, nós trabalhamos com projetos diversos, né? O nosso foco hoje é parte de engenharia de dados e desenvolvimento, né? Então, nós trabalhamos com parte de web, com aplicações web, né? Com aplicações mobile e a parte de engenharias de dados completas aqui, né? A gente trabalha com a parte de data science até a parte de aplicação de algoritmos de inteligência artificial. Bacana. Você está trabalhando aplicado em alguma startup que vocês mesmos estão desenvolvendo ou você está focado apenas em desenvolver para o mercado? Então, hoje nós temos clientes, né, que são bases em startups novas. Na verdade, são clientes que estão investindo em produtos, né, para a criação de startups. Nós não temos nenhum projeto visando esse ramo aqui na Zeppelin nosso, né? Nós temos um projeto interno na parte de infraestrutura, mas está mais relacionado à venda de projetos do que a parte mesmo de startup, né? Como é que isso funciona? Nós criamos uma ideia, né, desenvolvemos a parte inicial da ideia e aí depois nós entregamos essa ideia para uma companhia melhor ou vendemos para alguém que queira dar continuidade. Justamente por essa questão desse valor inicial de investimento que nós precisamos para escalar, né? O exemplo, nós temos empresas hoje que entram em contato conosco para fazer muito MVP. Nós estamos trabalhando com bastantes MVPs aí, criação de produtos mínimos viáveis, mas hoje o nosso foco maior mesmo não seria no desenvolvimento de uma startup própria, né? Pelo menos não agora, né? Nosso foco ele está voltado mais mesmo para a venda de código, né? Que a gente chama de outsourcing, né? Que é nós virarmos como se fosse uma equipe de desenvolvimento para startups que não tenham mão de obra qualificada, né? Que hoje no mercado às vezes é complicado de achar. E aí nós viramos essa mão de obra, esse que é o nosso foco hoje principal na ZPNI. Show de bola. Eu estou achando seu áudio um pouco baixo, então, galera, nos comentários aí, me falem aí se o áudio Alguém aí? do Daniel tá bom, se precisa aumentar. Mas enquanto isso, a gente vai dialogando aqui. Você me mandou agora há pouco um link, eu até inclusive estava assistindo aquele webinar sobre fintech, né? Uhum. E você se aplicou muito nessa área de inteligência, de dados, né? E inteligência artificial de maneira geral. E, Uhum. e assim, você tem focado mesmo nessa área ou você tem buscado estudar outras áreas também para saber do que se trata, para entender, ou você está focado mesmo em inteligência artificial?
Então, né, hoje maior, nós temos aqui, como nós temos diversas áreas aqui na Zeppelin, e como o meu papel é gerenciamento de projeto, né, eu estudo outras áreas, que é a parte de desenvolvimento mobile, né, arquitetura de microserviços e desenvolvimento web, né. Então, um exemplo, hoje nós utilizamos aqui para mobile e aplicações web, nós utilizamos o React, né, que é um framework em JavaScript, e então o nosso foco principal é na venda de códigos reutilizáveis e de códigos limpos, né? Então, basicamente, hoje o meu estudo principal ele está voltando voltado tanto para IA quanto também para a construção de aplicações aí que tem uma performance boa, que são performáticas, mas também são escaláveis com a entrega de arquiteturas bem definidas, né? Engenharia de reutilização. Show. A gente tem aí dentro do mercado, a gente tem inteligência artificial, machine learning e deep learning. Você pode explicar um pouquinho a diferença entre essas modalidades? Então, a inteligência artificial é o auge, né, no caso. O machine learning, ele é ele é uma base da inteligência artificial, né, que é basicamente mesmo como o algoritmo aprende, né. E o deep learning, ele é um algoritmo de machine learning. Só que como ele possui várias vertentes, foi criada uma área, né, só para ele. As minhas especializações são em deep learning. Então, hoje nós temos vários quesitos, né, vários necessidades no mercado. E a gente precisa, mais do que tudo, escolher o algoritmo certo para a resolução de problemas. Então, basicamente, a IA ela é composta pela Big Data, que a gente precisa de uma grande quantidade de dados, que é uma das vertentes. O Machine Learning, que é quando nós pegamos esses dados e aprendemos, né? E a parte de entrega, que daí seria a parte de IA mesmo, que é quando nós conseguimos fazer com o sistema, dado uma entrada de dados, ele reformule uma saída de dados baseado com interações daquela entrada, né? Então, o Machine Learning está dentro da inteligência artificial, bem como o Deep Learning está dentro do Machine Learning, né? Então, eles não são separados, né? Mas a IA, A hierarquia, nós né? não... Isso. Mas nós não podemos falar que só o Machine Learning ela é inteligência artificial por si só. Ele é uma das bases, né, uma das etapas. Essa etapa se começa com a parte de Data Science, que é a parte de captação de dados, estruturação, né, e disponibilidade de dados de forma confiável. E aí nós aplicamos algoritmos de Machine Learning para aprender com esses dados, né, para fazer uma análise estatística desses dados e rodar o aprendizado. E depois nós trabalhamos com a parte front-end, que é a parte que entrega esse resultado para o usuário final, né? Então, a inteligência artificial passa por todas essas etapas, né? Então, basicamente, seria uma área da parte de inteligência artificial. Certo. Você tem visto que existe uma certa aceitação dentro do mercado para esse tipo de trabalho, né? Vamos dizer assim, que ela é uma espécie de engenharia, né? Ela é uma Uhum. engenharia de dados. E como você tem Sim. visto a aceitação do mercado, se ele é carente nessa área ou ele tem mão de obra suficiente ou muitas vezes tem até mão de obra, mas não é qualificado o suficiente. Olha, é complicado. Muitas empresas, é porque hoje se nós formos ver as empresas que realmente fazem inteligência artificial são muito poucas, né? São empresas grandes. Nós apenas reutilizamos coisas já construídas. Então, o mercado está em alta, sim, é claro, isso é regional, né? Eu não vejo aqui em Sinop um mercado bom para essa área, até porque aqui não tem, eu não vejo empresas, no caso, assim, contato com empresas diretas que estão aplicando esses tipos de algoritmos. O maior problema nessa parte não é nem tanto as empresas, mas são os gestores, porque é o seguinte, é até a parte de BI, né, de Business Intelligence. Não adianta de nada nós montarmos um sistema de inteligência artificial, até dashboards, se o pessoal que vai ser os tomadores de decisões não entendem aquilo, né? Aquilo fica uma coisa bonita, mas não fica usual, não fica a questão mesmo de usabilidade. Que hoje, para você aplicar inteligência artificial, que é uma coisa cara, ela só é viável se você for ter o retorno para essa tecnologia, né? Se no caso o investimento for retirado ao longo dos anos, né? E até uma questão mesmo de arquitetura, vamos supor hoje, muitas empresas nunca se preocuparam com os dados, né? Inteligência artificial a gente precisa de uma grande quantidade de dados. Não é apenas uma empresa chegar hoje para mim e falar, olha, eu preciso de uma inteligência artificial, um sistema de recomendação. Se eu não tiver os dados anteriores daquela empresa, de usuário, não tem como eu recomendar para um usuário, né? Tem como a gente fazer simulação de dados, tem algoritmos que a gente chama de cold start, né, que é start frio, quando a gente não tem uma quantidade de dados do usuário.
Mas mesmo assim, para mim treinar o algoritmo, eu preciso de dados que sejam verdadeiros. Quando eu simulo o dado, eu estou simulando uma interação. Então pode ser que a minha parte de recomendação não funcione, né? Pode ser que não tenha retorno. Então, o maior déficit do mercado hoje é a questão não só apenas, às vezes, de profissionais, né, capacitados, mas também de capacitar ali, quem são os tomadores de decisão para utilizar essas informações de maneira correta. Não apenas capacitar o pessoal que vai fazer isso daí. Entendi. Você falou sobre o React, né? O React é uma tecnologia bem nova, né? Bem atual. E você se considera mais um programador raiz ou você se abre para novas tecnologias, as tendências do mercado? Como é que você se considera? Olha, eu acho que no ramo da tecnologia a gente não pode ficar estagnado, né? Então, no caso, tudo que vem de novo, nós temos que aproveitar e utilizar no nosso favor, né? Vamos dar um exemplo do React. O React foi criado por engenheiros, né, capacitados. Então, é claro, ele é feito para performar, ele é feito para várias coisas. Então, deixar de usar essa tecnologia é uma bobeira. Como o Vue.js ou Angular são tecnologias novas, né? Pode ser que, às vezes, num site simples, ele não seja uma recomendação, mas para sites complexos, né? Vamos supor, o aplicativo do Instagram é feito em React, o próprio Facebook é feito em React. Então, para aplicações mais robustas, ele foi criado para isso, né? Quando nós trabalhamos hoje, que eu acredito que é um dos grandes déficits na parte de aprendizado da computação, justamente, às vezes, nós temos profissionais que ficam estagnados no passado, mas não apresentam coisas novas. Um exemplo, todos os frameworks que estão saindo de bibliotecas, elas são para ajudar no desenvolvimento, para entregar aplicações novas, gerenciamentos novos. Não adianta eu ensinar a base, é claro, a base é muito importante, mas não adianta eu ensinar a base e pedir para o aluno ficar só naquela base, né? E a mesma coisa de programadores. Hoje, se você não se atualiza, você não consegue, pelo menos, ter uma ideia do que está acontecendo no mercado. E você pode perder oportunidades. Às vezes você está ali na sua empresa, onde você está naquele nível bom, né? Mas se você quiser crescer na empresa ou até mudar para uma empresa maior, você não vai conseguir, porque tem pessoas que estão utilizando tecnologias novas, né? Legal. Isso daí tem aquela frase, né? Uma máxima do povo brasileiro que fala tem um olho no peixe e outro no gato, né? Então você tem que ficar antenado mesmo, ver o que está rolando e principalmente o que vem funcionando, né? Sim, com certeza. Tem que ver o que vem funcionando, porque tem muita coisa que também não vale a pena gastar muita energia estudando. Eu queria saber o que você vem estudando, Daniel. O que você tem lido de livro, acompanhado, o que você tem visto de novo? Olha, até... Principalmente relacionado ao seu negócio, né? Entendi. Olha, a gente tem aqui dentro da Zeppelin uma mini biblioteca, né? Nós temos bastante livros aqui, né? O último livro que eu estou lendo, que é um livro muito bom, e eu acredito que todo mundo que trabalha com programação devia ler, que é do Fowler, que é Refatoração, segunda edição. Esse livro aqui é muito bom porque ele mostra ele mostra a parte de como criar códigos melhores e melhorar os códigos, né? Isso é de grande valia para quem quer trabalhar com empresas maiores, né? Porque você precisa entregar conteúdos, códigos melhores, né? Outro livro que eu leio bastante para a parte de Data Science é esse do MIT, que ele só tem inglês, ele não tem português. Ele foi criado pela parte do pessoal do MIT. Então, ele é referência no mercado hoje. Ele tem como se fosse uma linha, né? Então, ele tem um de Data Science, um de Machine Learning, um de Deep Learning. Então, são leituras recorrentes. Tem outros aqui também que nós recomendamos. Até o pessoal que entra aqui, que trabalha com a gente hoje, a gente tem 2 estagiários, a gente pede para eles lerem. Um é o codificador limpo, que é como se fosse como você ser um programador melhor, né? Desde a parte de ética até a parte de conduta e tudo mais. E também a parte de código limpo, que também é referência. Eu acredito que todo mundo que trabalha com programação alguma vez já ouviu falar desse livro, do Uncle Bob, né? Os dois são do Uncle Bob. E nós temos a Arquitetura Limpa também, um outro livro dele, que também é dessa coleção, só que está com o Jack na casa dele, não está aqui. E aí, para quem quer ingressar mesmo na área de inteligência artificial, principalmente que está começando agora,
Eu recomendo esse aqui, que é muito bom, que é a Revolução do Aprendizado Profundo, que fala sobre Deep Learning e como que o Deep Learning nasceu interagindo com que o Deep Learning, né, a inteligência artificial, as redes neurais, são elas uma imitação do nosso cérebro, né, da nossa interação, como que o nosso cérebro reage, então ele é uma imitação, então isso é legal, que ele torna ele leva em consideração todos esses dados, e programação funcional para leigos, para quem quer trabalhar com programação funcional, né? Então, quem quer sair um pouco do paradigma de orientado a objetos, quer trabalhar com funcional, também recomendo. Então, hoje, basicamente, são esses livros que nós temos, mas nós temos mais livros aqui na Zeppelin, até convido quem quiser vir aqui, tomar uma cerveja aqui no bar e ler um livro aqui, a nossa biblioteca é aberta, a pessoa pode pegar para ler, passar um tempo aqui, ou quiser conversar com a gente aqui, nós estamos aqui sempre. Principalmente quinta-feira à noite e sexta à noite, geralmente a gente está aqui também. Então é só, a gente faz o convite para todo mundo para aparecer aí. Isso aí. Quem quiser aprender mais aí também, tiver interesse em desenvolver essas habilidades dentro dessa área da tecnologia, pode seguir aí o Daniel. Segue a Zeppelin lá também. E manda mensagem, né, Daniel? Você costuma responder as pessoas, dúvida e tal. Como membro da comunidade, eu acho que isso é bem comum, né? A gente poder ajudar e contribuir com a comunidade. Sim. Até agora, falando em comunidade, né, nós temos umas novidades aí que vão ser para os próximos meses, né? Uma é uma instituição que vai abrir um Hackerspace aqui em Sinop, bem completo, com impressora 3D e tudo mais, vai ser bem legal. A gente já está sabendo dessa novidade aí. E também a questão de startups escolas aqui, com parte de computadores e tudo mais, para quem quer integrar, começar nessa área de startup. Eu tenho uma startup, não tem um local aí meio que para ter, né, como escritório, vai ter esses locais também disponíveis. A gente está sabendo aí, já foi confirmado. Acredito que nos próximos meses, aí 2 meses, comece já a divulgação mais forte, né? Mas eu acredito que de outubro para frente vai ter bastante novidade aqui em Sinop, principalmente na área de desenvolvimento, para ajudar a comunidade e tudo mais. Bacana. Notícia então em primeira mão aí, galera. Olha só, você chegou recentemente da Irlanda, né, na Europa, e eu queria saber principalmente assim, o que você sentiu que tem de muito diferente relacionado à inovação e tecnologia entre o cenário lá, europeu, vamos dizer assim, né, e o cenário aqui no Brasil. O que tem de tão diferente assim? Olha, lá a primeira coisa de diferença é a questão das startups, né? Lá o pessoal consegue criar mais startups até porque o custo lá é mais baixo. Como o euro ele é muito valorizado, né? Querendo ou não, a parte de startups lá ela é bem valorizada. A maior diferença que tem lá daqui que eu vejo é a questão de profissionalidade. Lá e aqui são bem nivelados, tanto que lá eles procuram muitos programadores brasileiros. A pena é que eles exigem um inglês muito avançado, inglês desde de conversa até inglês mais técnico, né? Então não tem como às vezes você pode até se virar na fala, mas o que pega é a escrita, né? Questão de inovação. Dublin ela é considerada o Vale do Silício da Europa, né? Então várias empresas têm os quartéis, tem os que a gente chama de headquarters, né? Mas tem as empresas fixas lá como Facebook, Google. Eu conheci o Google lá, fui lá em uns meetups do GDG, bem legal. Eles têm até um pub no terraço, é bem bacana mesmo. E lá, o que eu senti que, em questão de tecnologia, lá não é tão diferente daqui. A maior diferença mesmo é essa questão de custos, né? Que lá os custos são bem menores para quem está começando. Em questão de nuvem, de serviços, tecnologia lá é muito mais acessível. A parte de profissionais mesmo. Lá ela demanda muitos profissionais, eles contratam muita gente. Lá é legal porque o salário mínimo assim, de quem vai trabalhar com programação é 3 mil euros. Né? 3 mil euros lá você consegue o visto, que eles chamam de visto crítico, que é para quem trabalha com TI, pode ter esse visto, que você pode ficar no trabalho no país trabalhando. Né? Mas você tem que ter uma carta de emprego e tem que estar registrado na empresa. Então, isso é bacana. Lá 3 mil euros não é muito dinheiro assim para você pagar para um profissional, porque o salário mínimo deles é 1.800 euros
Então, 3 mil euros não são nem 2 salários mínimos, né? Você vive muito bem. Eu e a Carol, nós vivíamos como casal, nós vivíamos com em média 1.100 euros por mês. Isso nós saindo, indo para pub e tudo mais, é uma experiência muito legal. Lá o custo de vida é muito baixo, então quem tiver a oportunidade de ir para conhecer. Só que em questão de tecnologia, eu não acho tão diferente, até porque o povo brasileiro é muito mais criativo, né, do que o povo europeu. Então, independentes áreas, tipo área de marketing, outras áreas, eles querem bastante. Principalmente quem for na parte na parte de marketing, vai sentir que lá parece que o marketing está um pouco atrasado, não é tão desenvolvido igual aqui. O pessoal leva as coisas mais a sério, um marketing um pouco mais feio, né? Até por conta da criatividade, né? Eu acredito isso. E também para a parte de engenharia de software lá, eles pedem muitos brasileiros mesmo, só que o problema é o inglês. Quando eu falo inglês, quando eu fui para lá, eu já tinha feito muitos anos de curso de inglês, né? Sempre falei inglês desde criança. Eu me considerava que eu era avançado aqui no Brasil em inglês, mas quando eu cheguei lá eu era nada, né? Então isso daí é uma coisa que pega. Então, uma recomendação que eu dou, realmente, se eu soubesse disso antes, né, era estudar mais inglês, principalmente inglês técnico, né, que muda a escrita deles lá. Por mais que o inglês seja mais simples que o brasileiro, né, na parte de documentação de software, a escrita eles pedem muito, muito correto, eles têm muitos padrões para a escrita lá, então isso daí é uma coisa que pega bastante também. Mas em questão de Fica a contratação, é recomendação aí, tranquilo. né? Não sei como é que está agora com o Corona, né, que foi bloqueado, mas quem tiver interesse, o próprio LinkedIn tem muitas vagas, eles falam no LinkedIn, se você procurar vagas de desenvolvimento em Dublin, muitas empresas contratam aqui no Brasil, pagam passagem, pagam várias coisas para ir para lá, basicamente pagam tudo. Não precisa ter, lá eles não exigem, nenhuma empresa eu vi eles exigindo diploma, né? Só que tem aquele porém, né? Quando a gente fala que não precisa de faculdade, não quer dizer que você não seja, vamos supor, não precise saber programar muito bem, né? Essa que tem a diferença. Eles não pedem faculdade, mas você tem que saber pelo menos o mesmo nível básico de quem fez faculdade. Então, programação orientada a objetos, a saber bem da linguagem que você está trabalhando, né? Lá a linguagem que eu mais vi vagas é Java, né? Os maiores salários também eram da parte de Java, Python com Data Science também. Eu não vi muitas vagas lá em Delphi, não teve muitas, mas existem vagas lá. Mais Java, basicamente toda empresa estava contratando. PHP também tinha bastante empresa contratando. Da minha área tinha muita empresa contratando, só que o problema é que a seleção era muito forte, né? Então lá eu concorri para 3 startups e eu passei para a seleção final das 3. Porém eu não fui chamado porque realmente meu inglês ele não compensava com outra pessoa nativa, né? Então não tinha nem como comparar, né? Então bastante coisa. O pessoal está criando bastante coisa legal lá, principalmente na área de agropecuária. A agricultura deles é muito forte. Tecnologia agropecuária e agricultura deles é muito forte, porque eles têm pouca terra, né? Eles precisam produzir mais em menos terra, e eles têm muita normativa lá de meio ambiente. Então, é um país que quem gosta também de parte de tecnologia, agricultura e pecuária tem que ficar de olho, porque eles estão lançando muita coisa legal. Bacana. Queria que você fizesse um panorama assim na nossa região, principalmente aqui no estado do Mato Grosso, o que precisa, né, para poder melhorar esse cenário, né, para que o estado como um todo se torne mais inovador. Você fala assim no ramo do que? Profissional? Como assim? Eu falo principalmente acho que dos órgãos públicos e também das instituições, né? Trazer mais cursos nessa área também seria mais interessante. O que eu vejo hoje, assim, pelo menos aqui para nós das EPNIG e das empresas que nós trabalhamos aqui, que nós prestamos serviços, a maior deficiência que eu vejo aqui em Sinop hoje é justamente isso daí. E segundo, são profissionais para ensinar mesmo. Porque eu vou dar um exemplo. Se nós montarmos um curso hoje de Data Science aqui em Sinop, é difícil encontrar profissionais para dar aula, entendeu? Eu mesmo tendo uma bagagem de estudos, eu não me vejo tão capacitado para dar aula nessa área. Então é complicado, né? Hoje nós temos várias pessoas fazendo vários cursos. Outra coisa que está aqui, que eu vejo que é uma coisa que o pessoal está fazendo e que
é complicado para nós. São profissionais que às vezes não sabem o nível que estão, né? E oferecem serviços pensando que estão no nível maior, então isso eu acho que o pessoal também tem que tomar cuidado, porque a gente vê bastante reclamação disso, né, de serviço. Isso atrasa um pouco a inovação do Estado, né? Da parte de startups, aqui nós estamos bem fortes, querendo ou não, né, na questão de educação sobre startups, mas na questão de investimento e estruturação de startups ainda a gente não está nem gatinhando, porque é uma coisa que nós precisamos ter em mente, né? Principalmente a questão de startups, muitas vezes o pessoal pensa que é uma coisa simples de se abrir, né? Nós vemos empresas que nasceram do zero, que em 2 anos estão já ganhando milhões, só que o pessoal tem que entender que essas empresas elas também receberam um investimento milionário no começo, né? Então aqui eu acredito que ainda também careça, e até porque hoje eu não vejo um cenário onde uma startup consiga se desenvolver em Sinop. Por que eu falo isso? Porque nós não temos profissionais aqui, querendo ou não, capacitados para rodar, e nem nós temos uma área propícia para investimentos em startup por enquanto. Nós temos que ter uma startup aí que vai abrir, mesmo que vai abrir esse caminho, porque o que acontece? Se uma empresa grande, uma aceleradora grande quiser vir trabalhar, fazer um investimento numa startup aqui, ela vai querer mudar para outra cidade, como São Paulo, Florianópolis, ou outra cidade que tem a mão de obra mais qualificada, mais fácil de se encontrar, né, para suprir essas necessidades, que às vezes o dia a dia de uma startup é meio caótico, eu não posso ter ali uma espera de 2 meses para contratar um engenheiro de software, eu preciso que aquele engenheiro de software esteja disponível uma semana depois, e às vezes é complicado essas contratações, né? Mas eu acho que há um motivo de Estado, de órgãos públicos, eu não conheço muito, mas eu acredito que hoje seja meio burocrático para eles conseguirem se atualizar tanto, muitas vezes, do que esperado, né? Eu trabalhei na Embrapa há 1 ano, e lá nós tínhamos algumas limitações, que era justamente por conta de fazer solicitação, fazer levantamento de recursos, às vezes nós pedíamos uma peça e vinha uma peça errada, e depois para trocar era uma briga. Então, eu acredito que isso daí também, a burocracia hoje do Brasil impeça isso um pouco, né? Desse investimento em inovação. A gente sofre bastante, né? Com essa parte de investimento, com a parte de falta de mão de obra também, vale a pena mencionar. Tem a falta também de empresas especializadas nesse tipo de negócio, né? Principalmente com aceleração, investimento. E eu vejo que uma startup hoje, para se desenvolver dentro da cidade ou dentro do próprio estado do Mato Grosso, claramente ela tem mais dificuldade que qualquer outra startup em grandes centros. Tá? Mas, assim, existem startups aqui no estado do Mato Grosso que começaram, se desenvolveram aqui, né, no começo, depois algumas até saíram daqui da região para procurar um grande centro para poder viabilizar o seu negócio. Como é que você vê isso? Você acha que é o caminho certo? Você acha que a pessoa já tem que começar lá fora? Ou o que você vê nesse cenário? Olha, eu acho que depende muito da área que a startup está atuando, né? Vamos supor isso, em Cuiabá nós temos a Nuvem, né, que é uma startup que está indo muito bem. Aqui em Sinop nós temos algumas startups que eu estou vendo que estão nascendo com ideias legais. Uma é a startup da Alfa Raiz, que é do João lá, que faz entrega de produtos orgânicos. Isso eu achei legal, sempre compro deles, comprei uma vez deles. Tem a startup do Cândido, né, também, que hoje eu acho que seja maior aqui de Sinop. Em questão de tamanho, Cuiabá com certeza já tem mais capital, né, de investimento. Eu acho que Sinop ela tem tudo para se tornar como se fosse uma Dublin da vida, né? Vamos por um exemplo, Dublin é menor que Londres, tem muito menos dinheiro que Londres. Só que Facebook, Instagram, Facebook, Google, tudo está se estabilizando em Dublin. Por quê? Porque lá é um local mais propício para eles. Então tem parte de investimento, parte de impostos. Então eu acho que Sinop, como uma cidade de referência, eu acho que Sinop tem tudo para ser uma cidade de referência no futuro. Principalmente nesse ramo de startups, e até pegar startups de outras cidades para cá. Entendeu? Nós temos espaço aqui, nós temos investidores aqui. Querendo ou não, que nós temos bastante gente que tem dinheiro, que quer investir em coisas novas, só que nós sentimos que às vezes essas pessoas têm medo de fazer esses tipos de investimento.
Startup é um investimento de alto risco, né? Considerando um investimento de alto risco. Mas quando nós temos aqui certas regras, né, certas políticas, isso ajuda na incorporação de startups locais. E eu acredito que isso é uma coisa que o pessoal das próximas gestões devia dar uma olhada. Porque, vamos supor, um exemplo. Se nós conseguimos instituir uma startup de alto nível em Sinop, o valor que ela arrecada para a cidade é altíssimo, sem falar nas contratações, trazer gente de fora, obriga as faculdades a se adequarem melhor para o que está para aquela empresa, entendeu? Então, hoje nós vemos que isso é possível, que não é mais um sonho, né? Só que também depende dos investimentos. Porque eu vou falar bem a verdade, vamos supor uma questão aqui, quem investe não quer estar perto às vezes, não precisa estar perto. Eu posso ter um investidor de São Paulo investindo na minha startup aqui. O que uma startup mais precisa? Mão de obra, né? Para ter mão de obra, ela precisa ter pessoas capacitadas ali à disposição. Vamos supor um exemplo, uma pessoa que mora... É mais fácil eu levar uma pessoa de São Paulo, de Sinop para São Paulo, do que trazer de São Paulo para Sinop. Entendeu? Muitas vezes até pelo preconceito com Mato Grosso e tudo mais. Só que se nós conseguíssemos estabelecer Sinop como um centro, um polo de startups, hoje nós temos aqui algumas startups entrando em Sinop, a Solim Fintech é uma startup do agro, é referência aqui, né? Nós temos aqui outras startups do agro também. Mas eu acredito que hoje possa ser sim um polo, mas desde que tenha esse olhar também, que as próximas gestões se preocupem nisso. De mostrar, né? De mostrar não o Sinop como um polo apenas agropecuário, né? Como um polo de agricultura, mas como um polo de tecnologia também. Eu vejo que essas startups principalmente no mercado agro, que estão no Mato Grosso, elas já chegaram aqui muito grandes, né? Elas já vieram uma aproximação com a comunidade mesmo local. E assim, elas vêm desenvolvendo seus negócios, gerando renda, gerando emprego. Mas enfim, isso é só uma curiosidade, né? Eu tenho observado que tem algumas startups chegando de fora e que elas já chegam muito grande, então elas já têm o tipo de cliente que elas vão atender, que geralmente já são indústrias do agronegócio e conseguem se estabelecer ali de fato. E assim, tendo em vista o tamanho